Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Bom, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso curso, do nosso blog JS, é, hoje é a sétima aula. Na última aula a gente falou um pouco sobre MongoDB, como a estrutura dele, como que ele funciona, como que a gente pode utilizar ele. Falei um pouco sobre o RoboMongo, só comentei, mas falei, a gente criou junto aqui a instância para a gente utilizar o MongoLab. E na última aula também a gente fez, na quinta, né? A gente começou a implementar o back-end, onde a gente fez um service que gerencia usuários em memória, certo? Que é basicamente a mesma regra que a gente tinha antes lá no front-end. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integração com o MongoDB através do Mongoose, que é um framework, uma biblioteca que a gente usa no Node.js para melhorar a forma da gente programar, para integrar nossa aplicação com o MongoDB. Não que seja muito difícil, mas com o Mongoose a gente consegue fazer um mapeamento dos objetos nossos para um banco de dados. É bem parecido, assim, o conceito é bem parecido com quem usa o ORM, né, que é o Hibernate do Java, ou o Entity no .NET e por aí vai. Só que ao invés de ser ORM, que é um relacionamento de objeto com estrutura relacional, no Mongo a gente chama de ODM, que é Object Document mapeamento orientado a mapeamento de objeto e documento. Então é ODM, certo? Vamos lá então. Então olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai. Deixa eu aumentar um pouco aqui aqui. Então olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou entrar no projeto, no código do projeto aqui. Acho que é isso aqui. npm install mongoose --save. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a nossa biblioteca do Mongoose, certo? Depois eu vou dar uma olhada aqui, ó. Mongoose Connect. Para fazer uma conexão, como é que a gente faz com o Mongoose? É bem simples, é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá, você já instalou? Instalou. Instalou a versão aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso back-end. Ele adicionou aqui no package, ó, Mongoose 4.4.10. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso server, a gente vai criar uma conexão com o Mongo aqui. Olha só. Mongoose ele é um objeto que a gente precisa importar, biblioteca, certo? Então a gente vai vir aqui. Mongoose igual a require Mongoose. Beleza? Opa. Importar esse cara e vai conectar. Só que vamos passar as informações corretas, né? Então eu vou lá no meu MongoLab. Aqui eu vou pegar a URL de conexão, que é a URL que eu preciso para conectar lá na minha aplicação. Então, minha aplicação, eu consegui acessar o MongoLab aqui. Vamos ver aqui o blog.js. Pronto, já tem aqui pra gente, ó. Vamos pular aqui. Só vou tentar lembrar minha senha, que eu já não lembro mais. Usuário Leonardo. E a senha. Não sei mais. Deixa eu ver aqui. Senha P1, W2 e 3. Opa. W2 e 3. Vai conectar aqui no blog.js. Então, isso aqui já é o que eu preciso para conectar o meu banco de dados. Então, ele vai estar conectado. Beleza. Agora vamos tentar entender o seguinte. Como é que o Mongoose ele faz o relacionamento dos nossos objetos com o banco de dados? Ele faz isso utilizando o conceito de esquema. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar primeiro... então, a gente vai ter... Deixa eu ver se... Acho que eu não tenho aqui mais, mas vamos mapear de novo aqui. Ó. O que o nosso banco vai precisar ter, então? A gente vai ter aqui uma collection chamada usuários. Está meio pequeno isso aqui, né? Deixa eu criar um cara aqui mesmo. Olha só, a gente vai ter aqui collection usuários, certo? Depois a gente vai ter uma outra collection chamada posts. O que mais? Aqui a gente... Então, como usuários vai ter o quê? Ele vai ter um ID, que o Mongo já vai criar para a gente automático. Ele vai ter um nome, ele vai ter um login
vai ter uma senha. Só isso, por enquanto. O posts, o que ele vai ter? Ele vai ter um título, uma descrição, uma lista de tags, vai ter uma data de postagem, ele vai ter comentários. Mais descrição da postagem de comentários. Beleza, por enquanto é isso aqui. Ah, e tem que ter o usuário que postou. Bom. Beleza? O comentário vai ser uma outra collection, certo? Então o comentário vai ter o quê? Ele vai ter quem fez, então o usuário que fez, e vai ter o conteúdo. Certo? Vou até colocar aqui a descrição, vou colocar conteúdo também, né? Conteúdo do post. Então, título, conteúdo, tags, que é uma lista de string. String, uma lista, né? Um collection. Data de postagem, que vai ser do tipo date time. Comentários, que vão ser objetos, que vai ter o usuário, que é string, vai ser o ID do usuário, que aqui a gente trata de forma como string, né? Aqui vai ter um ID também, faltou isso, ID. E o conteúdo, que vai ter também uma string. Beleza? Aquele comentário a gente vai adicionar um ID nele também, para ficar mais fácil da gente achar. E o dono, que é a referência, o ID referência lá do nosso usuário, que é uma string. Então, olha só. Aqui é string, string, quase tudo que vai ser string, né? Beleza. Então, só lembrando que o ID é string, porque a gente vai deixar o Mongo gerais pra gente, por padrão. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai mapear é mapear esse objeto nosso aqui, ó, chamado usuários. Tá? Então aqui no nosso usuário eu vou criar um outro file chamado, vou até separar aqui, criar um novo folder chamado modelo. Tá? No modelo eu vou criar um arquivo chamado esquema.js. Esse esquema aqui eu vou importar o mongoose, então aqui igual require mongoose, tá? E vou importar o objeto esquema dele. Esquema igual a mongoose.esquema. Esse esquema aqui é o cara que a gente vai utilizar para montar os nosso binding dos nossos objetos para o mongoose, para o mongo exatamente. Beleza? Então vamos lá. Aqui. E o esquema. Vou passar para ele o objeto que a gente precisa fazer. Vou dar uma olhada aqui, ó. Use esquema. Tem bastante exemplo aqui, ó. Olha só, então, esquema. Isso aqui é a forma mais padrão que a gente faz, mas a gente pode fazer alguns parâmetros a mais. A gente pode só definir o tipo, a gente pode definir o tipo, pode colocar um valor padrão, a gente pode, tem uns tipos disponíveis que a gente pode utilizar aqui, ó. A gente pode colocar que ele seja um objeto required ou não, um objeto obrigatório, required. Não tem exemplo aqui, mas dá para a gente fazer. Então vamos dar uma olhada lá. Então o que a gente vai precisar mapear primeiro? Vamos voltar aqui para ver. Aqui. ID, nome e login e senha. O ID não precisa, que o Mongo já cria direto para a gente por padrão. Então é o nome, login e senha. Tá? Então vamos colocar aqui nome, string, login, string e senha, string. Tá? Só que vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar esses caras como obrigatório. Então vou vir aqui, ó, type string, tá? Required true. É o mesmo para o resto aqui. Todos eles vão ser obrigatórios, tanto o nome quanto o login e senha. Beleza? A gente criou o nosso esquema. Vamos vir aqui, ó, colocar aqui e o usuário esquema. A gente criou o nosso primeiro esquema. Tá, mas isso, somente isso aqui, ele não consegue fazer a relação entre o nosso collection do MongoDB com o nosso objeto aqui. Como é que a gente tem que fazer isso aqui? Aqui no Mongoose, olha só, ele até fala aqui no exemplo. Cadê aqui? Mongoose.model, quer ver? Olha só, mongoose.model. Aqui ele diz o nome da collection e ele diz
que esse esquema aqui, ele vai ser utilizado em cima daquela collection. Então a gente vai vir aqui, model, qual que é o nome do nossa collection? Usuários. Deixa eu ver aqui, ó. Usuários. Vírgula, e passa o nome do esquema, que é o usuário esquema. É isso aqui. Beleza? Esse cara aqui retorna para a gente um modelo, que é usuários. Usuário, vou colocar como usuário aqui. Esse usuário, esse cara é o cara onde vai ter as chamadas de find, a chamada de save, tudo que a gente vai acessar o banco de dados. Então, esse objeto é o objeto que a gente precisa exportar no nosso arquivo. Como nesse arquivo esquema aqui do usuário, do modelo do usuário, eu só vou exportar esse cara aqui. Então, vou colocar aqui, em vez de usar exports ponto alguma coisa, vou usar o module.exports usuário. Quando eu importar esse arquivo, então, o esquema, ele já vai trazer para mim o objeto completo, que é o objeto modelo já, que já está relacionado com o esquema, relacionando o esquema com a collection. Beleza? Então, vir aqui usuário.modelo. Eu vou até deixar esse cara aqui em cima, vou tirar do modelo, tá? Ele vai ser o esquema do usuário. Beleza? Então, olha só. A gente criou primeiro esse cara aqui, é o usuário. Vamos fazer agora criar o modelo do posts. Para isso, eu vou criar um outro folder aqui, ó. app.post. E aqui eu vou criar um arquivo chamado schema.js. Vou copiar esse cara aqui em cima. Opa. Schema. Calma aí. Schema.js. Vai ser usuário schema, vai ser post schema. Olha só, importei o Mongoose, importei o schema, criei um esquema chamado post schema e vou criar o quê? Título, conteúdo, tags, data, postagem, comentário. O comentário vai ter usuário, conteúdo e dono, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é título. Vamos ver aqui. Vou copiar esse cara aqui também. Não, vamos lá. Título. O título é obrigatório. A gente vai vir aqui. Type. String. Required. O que mais? Conteúdo. Conteúdo é a mesma coisa. Obrigatório. O que mais? As tags. Tag não é uma coisa obrigatória. Vamos ver aqui, ó, as opções que o Mongoose dá pra gente. Os tipos. Number, buffer, mixed, array. Então, vamos ver como é que ele usa esse array aqui. Dá um lado, Mongoose, schema, array. Olha só, aqui ele dá um exemplo de array. Aqui, isso aqui. Então a gente tem que passar o array e o tipo dessa informação que vai estar no array. Então tags vai ser do tipo array de string. Beleza? Tags, o que mais que a gente vai ter? Data postagem. Data postagem, a gente vai fazer um negócio aqui diferente. Então data postagem, o type vai ser date, que ele fala que pode ser. Aqui, date. E ele tem, esse cara aqui, ele tem a opção default. Não ele, né? Todas as opções têm a opção default. A gente vai colocar um date. Deixa eu ver aqui. Ele fala date.now. Aqui mesmo, date.now. E ele vai criar para a gente a data, a hora do momento. Com date.now. Então, beleza. Data de postagem, o que mais? Comentários. Então, vou colocar aqui comentários. Comentários vai ser o quê? Ele vai ser um array de comentários. Então a gente vai deixar só o array que depois a gente volta. A gente vai precisar criar um outro esquema aqui, mas eu já explico. Depois dos comentários vai ter o dono. E o dono, vou deixar o dono até aqui, ó, antes de ser o último. O dono, ele vai ser string, que ele é a ID do usuário. Certo? O dono também é obrigatório, então eu vou colocar aqui o type. String required true. Então, comentários, ele é um outro objeto, certo? Então, vamos criar um outro esquema aqui dentro. Vocês concordam comigo que o comentário, ele é um outro esquema. Ele é por mais que ele seja um objeto, um documento que vai estar dentro desse documento aqui, ele continua sendo um documento separado. Então, eu posso criar esse cara aqui dentro, eu poderia fazer isso aqui, ó. Criar esse cara aqui dentro e definir lá. Ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou criar um esquema separado. Então, eu vou criar aqui, ó, comentário, esquema, para a gente ficar tudo mais organizado, tá? Esquema. Vamos lá. O que o comentário vai ter? Ele vai ter usuário e conteúdo. Usuário
esse aqui, type string required to. Então, um usuário e tem o conteúdo, que também é o mesmo esquema. Vamos adicionar também aqui, ó, eu não tinha pensado, mas vamos adicionar o data do comentário também. Só tirar isso aqui, não vai ser data de postagem, vai ser data comentário. Tipo date, e vai usar o date.now como padrão. Ele vai adicionar a hora que o cara fizer o comentário. Beleza? Então a gente tem aqui. Agora a gente tem o nosso esquema. Então o esquema tem o usuário, tem o conteúdo e tem a data do comentário. Comentário e esquema, a gente vai adicionar ele aqui agora. Então a gente fala, ó, a gente está criando um esquema chamado post, esquema, que vai ter esses campos aqui, vai ter uma lista de string e vai ter uma lista de comentário esquema. Qual é o comentário esquema? Ah, é um objeto que tem usuário, tem conteúdo, que tem data comentário. Beleza? O que a gente falta fazer agora? A gente tem que fazer o bind do nosso post esquema com o nosso collection posts. Deixa eu ver aqui. Mongoose.model posts e passo o esquema. Post esquema. Ele vai retornar para mim um post, que é o objeto que eu vou fazer a pesquisa, vou inserir tudo no banco, e eu vou dar um model.exports igual a post. Beleza? É isso aí. Então eu criei os meus dois esquemas agora. O que eu vou fechar esse cara agora? O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu controller, vamos refatorar o nosso listar. Olha só, ele chama usuários.listar. Vamos vir aqui no nosso usuários, que é o nosso service, né? Vamos remover tudo isso aqui agora. Não vamos remover porque a gente não vai fazer o salário, vamos só mudar o listar. O que o listar vai fazer? Ó? Eu vou precisar acessar esse meu esquema aqui, que é esse cara aqui. Vou até mudar esse nome, vou colocar para modelo. Modelo. O esquema ficou meio zoado, não gostei muito não. Porque a gente não está importando esquema, a gente está exportando modelo, né? Eu vou mudar para modelo aqui. Tá? Então eu vou importar o meu modelo, que é esse cara aqui, que é o usuário que eu vou usar para fazer pesquisa, vou importar ele aqui dentro do meu service. Entendeu o que eu vou fazer? Por quê? Porque através desse objeto aqui, usuário, que eu vou fazer a pesquisa no meu Mongoose. Vou vir aqui, usuário igual a required. Esse aqui meu está aqui dentro, no mesmo nível que o modelo JS. Então eu vou colocar aqui ponto barra modelo. Ele vai puxar esse cara aqui. Ó. Beleza, então vou pegar o usuário, vou vir aqui, usuário.find. Quero listar todos os usuários. Tá? Não quero listar só um, não, quero listar todos. Vou retornar essa pesquisa para cá. Esse usuário find, ele retorna para mim uma query, certo? Essa query é o que eu vou usar aqui no meu controller. Melhor que isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber duas funções aqui. Ó. Quando listar, quando der erro. Beleza? Vou vir aqui, ó, no find. Tem duas funções, uma função que eu vou executar quando listar e outra quando der erro. Então eu vou vir aqui no find, .exec, vou passar uma função aqui dentro. Essa função vai ser a função de callback. Tá? Essa função ela pode receber um erro ou pode receber os usuários que foram listados. O que eu vou fazer? Vou fazer um if aqui. Se tiver erro, eu vou executar o quando listar, quando der erro aqui, passando o erro. Certo? Caso não dê erro, eu vou executar o quê? Vou executar o quando listar, passando os usuários. Beleza? Então, essa aqui é a regra que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no nosso controller. A gente chamou o método listar. Vamos ver aqui. Ó. Método listar. Deixa eu passar duas funções para ele. Certo? A primeira função é quando listar. Vou passar uma função aqui dentro. E a segunda função é quando der erro. A função quando der erro vai retornar o erro. E aqui vai retornar usuários. Depois a gente refatora isso aqui, tá? Quando der erro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um erro para o usuário lá, vou falar o status. 500, 400, depois a gente muda.
o erro e a gente passa como JSON o objeto de erro que a gente recebeu. Caso dê sucesso, a gente vai vir aqui, result.status 200.json e vou passar usuários do JSON. Usuários. Beleza? Olha só, vou fazer só um teste aqui, deixa eu ver se eu tenho usuários aqui, ó. Acessando meu Mongoose aqui direto. Ok, vou fazer um search aqui então, rapidão. Search. Eu preciso ter mesmo meu usuário, vamos ver aqui. Eu preciso ter nome, login, senha. Então vou colocar aqui nome, teste, login, teste, senha, teste. Vou dar um find aqui, retornou pra gente. Beleza? Então, fazendo a pesquisa aqui, ó. Deixa eu ver se nossa aplicação está em pé já. Não está, vou subir ela de novo aqui. No Limão Web Server. E vou bater lá no meu URL. 8.000, não, 9.000, barra o que mesmo? Barra usuários. Usuários. Deixa eu ver como é que tá aqui. Controller, listar, está V1 usuários. V1 usuários. Olha só, listou o nosso usuário pra gente. Só que olha só que zoado isso aqui, hein? Ele está trazendo pra gente o nosso objeto, o nosso atributo senha. Eu não quero fazer isso. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu poderia vir aqui no meu usuários, aqui no meu controller, pegar essa lista de usuários e remover o objeto que eu posso trazer. Ah, não quero trazer usuários, eu quero trazer só a informação sem a senha. Mas tem uma outra opção que talvez seja melhor para a gente. Quando a gente vai fazer o find, a gente pode passar alguns parâmetros. Vamos dar uma olhada aqui. Mongoose find. Find. Muito bom. Olha só. Essa informação. Aqui tem a opção do select aqui dentro. Então, olha só. Eu vou fazer o find e eu vou dar um select aqui. E no select eu vou passar as informações que eu quero trazer. Então eu vou falar para ele, o ID ele sempre traz. Se eu quiser que ele não traga o ID, eu vou fazer isso aqui, ó, ID false. Mas eu quero que ele traga o ID para mim, porque eu posso precisar desse cara. Então o que ele tem? Eu tenho vamos voltar aqui, nome, login e senha. Eu quero que o nome ele traga, então nome true, login true e senha false. Tá? Só vai esse cara aqui. Vamos chamar de novo. Bad value. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz errado aqui. Find. O exemplo que ele usa aqui é diferente. Select. Ah, tá, acho que ele não usa. Ué, mas. Vou fazer um teste aqui. Escrevendo que não atualizou. Ele ainda assim trouxe assim. Que eu coloquei assim, eu tô trazendo. O buraco que ele aceitava. Ah, não. Message to employees carry the request. Estranho isso aqui, hein? Será que é menos um que eu tenho que passar? Vamos ver. Sim, atualizou. Não foi. Tirar um bizu aqui primeiro. Select. Vou tentar passar dessa outra forma aqui. Nome da definição. Nome. Login. Só. Aí eu vi. Ixi, crachou. Vou botar lá. Perdido aqui, né? Beleza, trouxe aqui, mas vamos voltar do jeito que estava antigo, que eu já sei o que estava acontecendo.
A gente coloca esse cara aqui, ó, esse cara como true, eu acho que o que a gente não colocar, a gente, por padrão, ele já não traz. Vou filmar isso aqui. É isso aqui mesmo. Eu só mapeio o que eu quero que ele traga. Ah, não quero que ele traga o ID? Vamos fazer um teste aqui. ID. Certo. Vamos colocar false aqui. Eu acho que isso aqui funciona. Eu cheguei a testar esse true e false aqui, ele funcionava. Exatamente. Então, true e false. Consegui fazer. Tá? Vou colocar aqui para true, para ficar melhorzinho do que zero. True. Aí vai trazer para mim o nome e o login. E o ID ele sempre traz. Então, olha só. ID, nome e login. Perfeito. É isso que eu precisava. Então, a gente conseguiu fazer pelo find. Tá? Perfeito. Então, a gente fez isso aqui. Está listando. Vamos refatorar agora o nosso cadastro de usuário, que o cadastro de usuário é onde vai pegar. Vamos vir aqui no nosso service aqui, usuários, vamos remover esses dois caras aqui, ó. Vamos refatorar esse método cadastrar. O que o método cadastrar vai fazer? Ele recebe um usuário aqui dentro, certo? Que vai chegar aqui, new usuário, que esse usuário aqui é o nosso modelo lá, e vamos passar esse usuário aqui como parâmetro. Esse usuário aqui, ele é um objeto. Esse objeto aqui, o usuário, recebe um outro objeto. Então, a gente poderia até fazer isso aqui, ó. Nome, usuário.nome, depois login, usuário.login, depois senha, usuário.senha. Poderia fazer isso aqui, tá? Para ter certeza que a gente vai pegar as informações que a gente precisa. Mas, se a gente fizer dessa forma, aqui vai passar o objeto inteiro, o que esse objeto tiver a mais, se esse objeto tiver um atributo ABCD, ele vai cair no modelo e o modelo não vai inserir. Por que ele não vai inserir? Porque o modelo está bem definido. Ele está definido que ele só tem nome, login e senha. Se o cara passar um atributo ABC, ele não vai inserir ABC, ele vai inserir somente o que ele conhece, que é o login, nome e a senha. Beleza? Então a gente pode fazer isso aqui sem problema. Aqui, ó, usuário.save. No save a gente vai receber o quê? Vamos receber aquelas outras callbacks aqui, quando salvar e quando der erro. Beleza? E aqui a gente vai passar a nossa função, que vai ser aquele mesmo esquema, o erro, documento, que é o que foi salvo, que ele vai retornar para a gente. Qual que é o resultado, que eu já não lembro o que ele traz mesmo. Então a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Se tiver erro, if erro, ele vai executar o quando der erro. Caso contrário, ele vai executar o quando salvar, passando esses resultados aqui. Beleza? Então a gente vai salvar esse cara e vai chamar o callback que a gente criou aqui. Sacou? Vamos lá agora no nosso server, nosso controller, desculpa. Aqui vamos no método cadastrar e vamos refatorar esse cara. Quero só arrumar isso aqui. Nosso método cadastrar, além de receber o usuário, ele vai receber duas funções de novo. Duas funções, a primeira função recebe resultado, que eu não sei mais o que é, a gente vai ver agora, e outra função que recebe o erro. Tá? Quando der erro, o que eu vou fazer? Mesmo esquema. Vou fazer esse cara aqui, ó. Erro para o usuário. Quando der sucesso, eu vou dar status 201. O status 200 significa ok, a requisição foi ok, foi aceito, foi processado. O 201 significa, beleza, recebi o seu recurso foi criado com sucesso. Que na verdade o que a gente está fazendo é criar um recurso no servidor, que nada mais é o recurso a esse usuário. Tá? E vamos retornar esse resultado aqui como teste. Beleza? Então, olha só, vamos voltar lá na nossa tela, que essa tela aqui nossa de cadastro já estava acessando o back-end, só que o back-end salvava isso em memória. Vamos fazer um teste aqui, ó. Leonardo. Salvei. Olha só, ele acessou lá o servidor e deu 201. Vamos dar uma olhada se ele salvou no nosso Mongo. Olha só, Leonardo, sem Leonardo. Que legal, hein? Salvou rapidão. Show de bola. Então ele salvou o nosso objeto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Leonardo. Opa, não encontrou esse cara. Por que ele não encontrou esse cara? Essa autenticação aqui, ó, usuário/auth, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso server, usuário/auth. Ele chama usuário controller.autenticar. Então, usuário controller.autenticar, ele chama usuários.autenticar. O usuários.autenticar, ele utilizava o modelo antigo que a gente tinha, que era um array aqui em cima. Ele não tem mais isso. Então a gente vai fazer o quê? Vamos mudar esse cara, tá? Então, vamos vir aqui, chamar o nosso objeto usuário, que é o nosso modelo aí em cima, tá? Que a gente vai usar para pegar buscar coisas no Mongo. Caramba. Então, usuário, a gente vai pegar esse modelo aqui. Usuário.find, vai procurar pelo quê?
pelo login. A gente vai vir aqui, ó, login, 2 pontos, login. Depois a gente poderia pesquisar pela senha. Vamos mudar pela senha também, então, vai. Senha igual a senha. Então a gente vai procurar um usuário por essa login por essa senha, tá? Depois eu vou dar um ponto exec aqui, vou passar uma função de callback. Essa função, mesmo esquema, então pode receber um erro ou pode receber o usuário encontrado. Vou colocar aqui find one, a gente vai procurar um usuário só. Find one. A gente vai procurar um usuário com esse login, com essa senha, tá? Beleza? Então olha só. Aqui, você concorda que ele já vai validar a senha e o login é a senha. Então, se o cara tiver um usuário com esse login, com essa senha, ele já vai encontrar. Caso não encontrar, beleza. Então vamos lá. Se tiver erro, a gente vai fazer o quê? Mesmo esquema, vou copiar esse código aqui. Quando der erro, depois a gente pode refatorar isso aqui, tá? Quando der erro e quando encontrar. Encontrar. Seria esses dois aqui, ó. Então, recebe login, senha, quando der erro, encontrar e quando der erro. É o que a gente está usando. Né? Sucesso, depois o erro. Então, quando encontrar, a gente vai passar o usuário para lá. Só que olha só, vamos ver uma coisa. A gente tem que verificar também se ele pode não ter dado erro, mas ele pode não ter encontrado nada também. Então, se ele encontrou erro, ele vai chamar quando der erro. Se ele não encontrou esse cara, a gente vai chamar, vai verificar o seguinte, tá, não deu erro na pesquisa do banco. Mas ele trouxe algum usuário? Não, não trouxe. Então, se ele tiver usuário, ele vai chamar quando encontrar. Caso contrário, a gente está dizendo que ele não encontrou, que o usuário que ele encontrou lá está vazio, certo? Se o usuário está vazio, a gente vai fazer o quê? Quando der erro. Vamos fazer um teste aqui, que eu já não lembro como é que é isso mais, tá? Acho que é throw, erro. Não lembro mais, vamos ver. JavaScript, throw. Não, deve ser isso aqui mesmo, tá? Vamos fazer um teste aqui. Então, aliás, melhor a gente fazer um erro normal. Vamos lançar um throw, deixa eu passar ele recebe um erro lá dentro, né? Eu já criar um new erro, recebendo aqui usuário inválido. Beleza? Então vamos salvar esse cara aqui. Então quando ele der algum erro ou quando ele não encontrar o usuário, a gente pode fazer stay in, if não vai rolar. E quando ele encontrar algum usuário, ele vai chamar o quando encontrar, ou quando der erro. Quando der erro, você recebe uma exceção, tá? Seja um erro daqui, seja um erro que a gente cria aqui embaixo. Então vamos refatorar aqui, nosso método autenticar. Então a gente vai chamar o autenticar passando o usuário e a senha, do mesmo jeito que a gente fazia aqui, só que a gente vai passar aquelas duas funções. Então a primeira função, quando der sucesso, que ele vai receber o usuário, certo? E a segunda é a função quando der erro, vai receber um erro. Vou fazer o mesmo esquema que a gente está fazendo aqui, você pode ver que a gente está duplicando bastante código, né? Depois a gente vai arrumar isso aqui. Eu espero que depois a gente arrumar isso aqui. O autenticar e vai retornar o usuário, tá? Vamos testar aqui agora. Olha só, vou vir aqui na minha tela e vou tentar de novo. Leonardo, 1, 2, 3, 4. Ele bateu lá, opa, deu um Internet Server Error, o que aconteceu? Autenticados not defined. Autenticados not defined. Ah tá, retornou esse cara aqui, não existe esse cara, né? Vou ver de novo. Leonardo. Ele chamou e deu um bad request. Vamos ver que esse bad request retornou. Olha só, vem aqui. Bad request, response vazio. Então ele não trouxe nada pra gente, mas foi o que ele deu lá. Deu um bad request. Beleza, vamos passar o usuário Leonardo aqui para ver. Olha só, fez a autenticação do nosso usuário, com sucesso. Tá? Vamos só entender o seguinte, esse erro que ele retornou aqui, vamos dar um console.log para saber o que esse erro está trazendo para a gente.
Tá muito estranho esse cara aqui, tá? Vou lá, Leonardo, qualquer coisa, vamos dar uma olhada no console, o que ele vai fazer, o que ele vai exibir pra gente lá. Ó, erro, usuário inválido. Tem um objeto erro mesmo. Por que, que ele não trouxe aqui? Deveria ter trazido essa mensagem pra gente. Essa é a questão. Vamos ver aqui. Chamar de novo qualquer coisa. Ele chamou o Alf deu um response, status vazio. Deu um JSON vazio. Bom, depois a gente vê, isso não é tão importante agora. Então, olha só. Interessa que a gente consegue fazer a autenticação do nosso usuário pelo banco de dados agora. Mas olha só, ele não está trazendo aqui pra gente o quê? O nosso nome do usuário. Acho que era o nome que a gente salvava aqui, né? Vamos confirmar. Vamos verificar o que o nosso back-end está trazendo quando a gente faz login, tá? Confirmar isso aqui. Vou ver aqui network, Leonardo. O que ele retornou para a gente aqui, ó? Response. Retornou o ID, o nome, o login e a senha. Então a senha já está errado de novo. A gente vai fazer isso aqui novamente. Vamos vir aqui, ó. Find one, aquele mesmo esquema, tá? Select, login, nome só. Sem senha. Vou fazer logout na aplicação e vou fazer login de novo. Leonardo. Aqui o Alf retornou o ID, nome e o login. Só. Perfeito. Então, ele está fazendo login, vamos só revisar por que caramba ele não está trazendo esse cara para a gente aqui. Então, vamos ver nosso front-end lá. Então, olha só, o front-end já estava acessando, né, o cadastrar e autenticar pelo back-end. Quando ele traz aqui o autenticar, ele traz response, usuário autenticado, seta esse cara lá no local storage. Beleza, então ele setou o local storage do usuário logado. Ver que quando ele exibe aquela tela, é a tela de host, pesquisa. Aqui traz usuário.nome. Vamos dar uma olhada no controle desse cara? Deixa eu ver aqui, usuário.nome. Quando carregar o usuário, ele chama usuários.buscar. Tá, traz o ID. Ah, tá trazendo um defined aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no controller, que ele faz o login mesmo. Faz a autenticação, faz o broadcast passando o usuário autenticado. Então esse broadcast ele vai cair naquele onde tá? Menu controle. Esse menu controle ele vai receber que o usuário entrou, vai pegar o usuário e vai receber esse usuário ID aqui. Vamos dar uma debugada nesse cara aqui para ver o que está acontecendo, tá? Ctrl O, controller, o menu controle. Aqui. Vou debugar esse cara aqui, vamos fazer o teste. Leonardo. Ele caiu aqui, ó. Vamos ver o usuário que ele trouxe pra gente aqui no evento. Então, usuário, ID, login, tá certo, o ID tá correto. Ah, tá, é que o ID tá trazendo como underline agora. Beleza. Bom, a gente pode até mudar esse cara aqui, tá? Ao invés de a gente ficar retornando esse ID para lá, a gente pode mudar no front-end ou pode mudar no back-end. Eu vou mudar no front-end, tá? Mas vamos mudar no back-end. Olha só, quando ele traz aqui o usuário, eu vou mudar no front-end, vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Só vou fazer isso aqui. Usuário, ponto, underline ID. Tá? Vamos ver lá. Sair. Fazer o login de novo. Opa, agora não foi. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Não atualizou aqui o JavaScript. Agora sim. Vamos ver. Sair. Login. Leonardo. Ixi, agora não foi, hein? Aconteceu alguma coisa no nosso banco lá? Vamos ver. O Leonardo tá lá. Pode ter algum problema no nosso back. Vamos ver aqui. Vai dar um problema aqui.
Não conseguiu fazer o cast da string para o valor objeto na senha path. Vamos ver o que a gente mudou aqui, eu já não lembro mais. Ah, tá. Acho que é o que a gente está enviando para o servidor. Vamos ver aqui. Essa requisição, como é que tá? Ah, nossa senhora, o que ele está fazendo? Olha o jeito que ele está enviando a senha pro cara. Tá enviando uma senha, um objeto jQuery. Não, tá muito zoado isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. No nosso login, vamos vir aqui. Usuário login, usuário senha. Tá, vamos dar uma debugada nesse cara aqui. Então, esse é o controller do login. Controller do login. Vamos debugar esse cara aqui. Leonardo. Usuário. Bom, tá certo aqui, aparentemente. Então, usuário login e usuário senha. Então, provavelmente o problema deve estar no nosso service. Vira aqui, usuário service, autenticar. Nossa senhora, calma aí. O autenticar já está recebendo usuário login, usuário e senha. Aqui no autenticar nosso, ele está recebendo só o usuário. Tá totalmente zoado isso aqui. Aqui o login e a senha separado. Login e senha. E aqui, idem. Como é que tá funcionando isso antes, hein? Não sei. Login e senha. Vou ver aqui agora. Leonardo. Agora foi. Só que o ID ainda não rolou aqui. Vamos ver de novo esse cara aqui. Bom, agora deveria estar rolando. Adicionando o PF aqui. Vamos ver se ele realmente não adicionou o cliente. Aparentemente não. Então vamos ver o que está acontecendo agora. Porque agora ele está caindo aqui, esse cara é correto, tá trazendo o ID, só que ele adiciona o ID no URL, só que na hora que ele vai exibir os posts para a gente, ele não está conseguindo acessar. Então, provavelmente nesse cara aqui. Ó. Parâmetros, ponto. Calma aí, vamos ver. Controle JS. Controle JS do pesquisa de post. Então esse cara aqui. Fazer um teste aqui, ó. Route parâmetros. Ah, pronto, certo. Ah, não, aqui a gente está fazendo parse int aqui, né? Esse cara não é um int mais. Certo? Vamos voltar aqui. Então, gente, esse cara não é um int, mas ele é uma string. Eu tenho que fazer um parse int de uma string e ele tá dando problema mesmo. Acho que ele não alterou. É parse. Escolher já. Ah, estou usando. Esse cara aqui tá errado, né? Que é o parse int do post ID. Post ID. Não, tá certo, tá certo, tá certo. O usuário mesmo. Caramba, esse cara não tá querendo mudar não, hein? Vou ver o cache total aqui. Mexendo no cara certo, post, pesquisa e controle. Ah, tô mexendo na visualização aqui, mas enfim, ambos vão ter essa alteração. Então faz o seguinte, aqui, beleza. Agora o usuário buscar, agora é outra coisa, tá? Então ele vai chamar usuários buscar, vamos dar uma olhada aqui nos usuários. Usuário service, buscar. Tá, o buscar também está errado, ele está buscando do front-end, que era o modelo antigo que a gente tinha. A gente vai mudar isso aqui para buscar o usuário lá no servidor. Como é que a gente vai fazer esse cara aqui? Ó? A gente vai retornar esse cara aqui. HTTP post. Esse post vai ser get, a gente vai fazer um get para
localhost tal v1 barra usuários barra ID. ID. Só isso aqui. Ele vai estar na frente promise. Tá, mas a gente já tem essa API no servidor? Não lembro. Vai ser barra usuários barra ID para buscar um usuário. Vamos ver aqui, ó. Nosso controle, a gente tem o método cadastrar, listar e autenticar. A gente não tem. Então a gente vai fazer ele aqui agora. Buscar. Então, tem o buscar que é para pegar vários e o buscar que é para pegar um cara só. Response. Vou vir aqui. Deixa eu ver o nosso service. Nosso service provavelmente não tem também. Se tiver, não tá certo, não tem. Então vamos criar aqui também o método buscar no nosso service. Buscar vai ser uma function que recebe ID, recebe as funções de fallback, que é o quando encontrar e quando der erro. Beleza? Quando encontrar e quando der erro. O que a gente vai fazer aqui, ó? O usuário vai ser o mesmo esquema que esse cara aqui, ó. Exatamente o mesmo esquema. Na verdade, vai ser quase o mesmo esquema, né? Ao invés de a gente buscar por login, a gente vai buscar por ID. Mas ele já tem, se eu não me engano, um find one by ID. Vamos confirmar isso aqui. Tenho quase certeza que ele tem isso. Use find one by ID, ou find by ID, uma coisa assim. Find by ID. Isso. Find by ID, esse cara aqui. Beleza, então find by ID. Eu passo o ID, só aqui, e ele traz pra gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se funciona do mesmo modelo. A gente passa o ID, vamos selecionar o nome e o login e vamos executar esse cara aqui. Quando der erro, quando encontrar, quando der erro, o usuário inválido. Mesmo esquema, a gente só mudou o tipo do filtro, tá? Aí vai de seleciona esses caras, verifica se tem erro, se encontrou o usuário, ele manda, se não encontrou o usuário, ele manda um erro, usuário inválido. Então vamos pegar esse cara, vamos exportar ele aqui agora, exports. Buscar igual, buscar, e vamos adicionar nosso controller agora. Vai ser usuários, que é o nosso service, ponto buscar. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui a gente vai pegar o ID aqui no URL, então vamos colocar aqui ID request.params.id. A gente vai buscar o ID, vai passar a primeira função, que vai retornar o objeto lá, que é a função de sucesso, o usuário, e a função de erro. Erro. Mesmo esquema aqui embaixo. Então, esse bloco console aqui. Se der erro, vai ser um 400. Se der sucesso, ele vai dar um 200 com o usuário que ele retornou aqui dentro. Beleza, tá, mas esse ID, vamos adicionar ele aqui também para exportar. Export, bom, buscar é igual buscar. Beleza, mas esse ID aqui eu vou buscar da onde? Os parâmetros da requisição. E onde é que vem esses parâmetros da requisição? Quando eu venho aqui no meu mapeamento, que eu vou mapear aqui agora, tenho aqui usuários, o get, listar, eu vou ter o get recebendo aqui, ó, esse parâmetro. Esse parâmetro.id é exatamente o que vai vir nesse cara aqui. Se for parâmetros abcd, aqui eu vou dar parâmetro.abcd. Como eu vou usar ID, eu vou deixar dessa nomenclatura aqui. ID, e aqui vai ser o nome buscar. Então, quando o usuário bater no get, v1, usuários barra qualquer coisa depois, que vai ser um ID, ele vai chamar o método buscar, vai cair aqui, ele vai pegar o ID, que tem que ser o mesmo nome aqui, ó, só atenção, que o nome que está aqui é o mesmo nome que tem que estar aqui depois de 2 pontos, tá? Vai buscar o cara aqui, vai trazer o ID e vai fazer a pesquisa. Beleza? Então, beleza, a gente fez isso aqui no back-end, vamos alterar isso aqui no front-end, já está fazendo, né? Então, ele vai retornar para a gente aqui o promise. Vou vir aqui no nosso controller agora. Então, o usuário.buscar, ele vai retornar e vai jogar no usuário aqui. Tá certo, beleza. Vamos fazer um teste aqui. Ele fez a chamada. Caramba. Leonardo. Virei. Beleza. Vamos fez a chamada aqui do Alf. Tá. Vamos dar uma olhada de novo aqui. No controller, quando ele dá o buscar, então ele vai vir aqui usuários buscar. Estou olhando o lugar errado, acho. Pesquisa de post, esse aqui é o visualização do post. Então tem que ser aqui mesmo. Scope usuário,
usuário.buscar vai retornar aquele promise para a gente. Vamos fazer o seguinte, usuário.buscar, vamos dar uma debugada nesse cara aqui. Controller tem que ser o controller de pesquisa. Vamos ver aqui. Vou chamar esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente, tá? Se ele está buscando pelo menos. Aparentemente não. Ah não, fez aquisição sim. Olha só, ele fez o get. Not modified. E por que ele está dando not modified? Ah, ele está trazendo o usuário sim. Mas por que ele está trazendo o not modified eu já não sei dizer. Deixa eu ver. Ele está fazendo cache, o Node aparentemente está fazendo cache pra gente. Bom, de qualquer forma ele trouxe pra gente aqui, ó, o resultado correto, tá? E adicionou aqui no scope.usuário. Só fazer um teste aqui. Esse cara está sendo adicionado, está retornando prompt e setando prompts aqui. Se eu me lembrasse bem, o Angular tratava isso pra gente. Ele, quando o promise fosse resolvido, ele transformava o objeto promise em objeto pra gente lá. Não vai rolar mesmo não. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Nosso service de cadastro, quando a gente busca, vamos ver aqui no controle, quando a gente busca, a gente está fazendo com promise tratamento mesmo. Tem algum caso que eu não estou me lembrando agora, não sei se é no uso do resource, que eu não vou passar, eu acho, mas tem um caso quando a gente consegue passar um objeto promise para o Angular e ele trata isso para gente, mas não é o caso que está acontecendo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, ele vai retornar para a gente promise, a gente fez aqui, ó, controle daqui, então ele retorna o promise, a gente vai fazer o then e o catch, tá? Vamos vir aqui. Se der sucesso, ele vai scope.usuário é igual a resultado.data, então o que ele traz para a gente aqui, ó. A gente está usando esse resultado.data, data é o JSON que está retornando. Caso contrário, não foi possível buscar o usuário. Aqui, vamos colocar isso aqui. Se ele não conseguiu buscar o usuário logado, a gente já vai redirecionar o cara. Location.pf/login. Já que a gente deveria fazer isso. O cara não conseguiu validar esse usuário porque o usuário não está logado. Então o usuário está inválido, a gente vai jogar esse cara lá para o login de novo. Vou importar o location aqui em cima. Beleza? Vamos ver aqui agora. Beleza, show de bola, agora conseguiu fazer. Vamos fazer um teste, ó, vamos colocar um ID diferente aqui, ó. Ele já mandou, já deu um erro pra gente, vai request e mandou a gente pro login. Perfeito, é isso que a gente precisava. Ele tá conseguindo fazer aqui, beleza. Então, Leonardo. Beleza, show de bola. Bom, pessoal, por hoje a videoaula de hoje foi essa. A gente fez integração com o Mongo, com o Mongoose, integrou nossa aplicação com o MongoDB através do Mongoose. Na próxima aula a gente vai continuar refatorando a nossa aplicação para utilizar o Mongoose. Então a gente vai fazer a listagem de posts e o cadastro de novo post de verdade no banco de dados, que hoje está tudo em memória. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail ou comentar no vídeo aí. E vamos espalhar a videoaula para o pessoal curtir. Se você gostou da videoaula, se inscreva aí, porque eu estou criando bastante videoaula agora de Node, mas para quem gosta mais de Java, eu também vou voltar, eu só preciso terminar essas videoaulas de Node com Angular, mais para ajudar os alunos que eu tenho. Então vou fechar esse material e volto a passar um pouco de Java, que é o que eu tinha parado de fazer antes. Mas quem curtiu o canal, se inscreve aí, que com certeza a gente está trazendo novidade toda semana. Beleza? Valeu!